37 de Jeremias, a gente vai ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra de Deus: Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, a reação de Zedequias, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, fossem falar com o profeta para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor: não se enganem, dizendo: sem dúvida, os caldeus não irão embora. Os caldeus irão embora, perdão. Porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus, que está lutando contra vocês, e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar no portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, eu não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvido, prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim, Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-la para sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: e continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei? Ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei, meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda. E cada dia davam-lhe um pão, da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. No dia 27 de abril deste ano, irmãos, nós lemos Jeremias 21. E neste texto, e neste dia que nós meditamos, o tema foi como receber a palavra de Deus na vida. E o cenário daquele texto era um episódio antes desse que nós acabamos de ler. E aí o livro ele se interpõe, ele dá uma avançada, ele não segue cronologicamente, mas em 37 a gente retoma. Então a gente tem 21 com 37 em termos de acontecimento. E aqui nós temos uma figura
que está na cena. O nome dela é o rei Zedequias. E esse rei Zedequias, ele foi posto, conforme o livro de Reis nos mostra, no 2 Reis, capítulo 24, versículo 17 e 18, ele foi posto lá no poder pelas mãos dos babilônios. Então, quem colocou ele no poder, investiu confiança nele e automaticamente tinha um contrato, uma expectativa ali, ainda que não documentada. Ele colocou Zedequias no poder e esperavam algum tipo de vínculo, ainda que emocional. Mas tinha outra potência no mundo, que era o faraó, o Egito. Então nós temos Zedequias posto em Jerusalém, sob a mão dos babilônios, e o Egito como uma potência que também ameaçava a vida do povo de Deus em Jerusalém. E Zedequias estava lá. E agora? Fico fiel à Babilônia ou faço aliança com o Egito? Porque os dois são mais poderosos do que nós. Isso na perspectiva humana. É nesse cenário que Zedequias está, é nessa postura que ele está no poder. Um rei que foi posto pelo inimigo no poder, pelos conchavos políticos, e que deve favor ou fidelidade a esses que o colocaram lá. Por outro lado, ele também olha, ele não é burro, ele está olhando a ameaça do Egito e dizendo, e agora? Eu não posso fazer frente com eles. E Babilônia e Egito se degladiam, são opositores. Se ele faz aliança com o Egito, porque estava vindo, e aí ele trai a confiança da Babilônia. Se ele fica com a Babilônia, pode ser que o Egito é mais poderoso e os derrote. E aí tem um profeta lá no meio desse cenário, anunciando sempre a palavra de Deus. Os caldeus vão dominar Jerusalém. Os babilônios vão dominar esta cidade. E Zedequias não querendo ouvir. Eu espero que você esteja aqui entendendo qual é a situação desse último rei de Judá. Está ali no poder pela mão dos babilônios e está com o coração dividido entre o poder do Egito e da Babilônia. Suspende isso. A igreja, nós, o povo de Deus, nós fazemos parte de uma missão que não é nossa, é a missão de Deus. E nessa missão de Deus, Ele nos investiu da palavra e do poder do Espírito, para que a gente anuncie a palavra. A gente pode chamar isso com uma fidelidade pura ao texto, que a igreja possui, ela participa de uma missão de anunciar, uma missão profética. Profética no sentido de anunciar a revelação bíblica que Deus nos deu. É nesse sentido que eu estou usando o termo aqui. E a gente precisa olhar para Jeremias, a gente precisa olhar para esse profeta que está ali anunciando a palavra ao lado de um rei, e ele sendo fiel neste anúncio, neste chamado, e ele está ali não apenas anunciando a palavra, mas deixando que essa mensagem tenha aderência à sua própria vida. Nesta manhã, meus irmãos, novamente Deus quer nos desafiar na missão de anunciar a palavra. Em Israel, Deus levantou um rei e colocou um profeta ao lado dele. O profeta, ele é um termômetro de como estava o governo daquele rei. Quando o rei, que foi posto lá para fazer não o seu plano de governo, mas aquilo que Deus mandava, porque está cuidando do povo de Deus, é o povo dele, na terra dele, com a lei, tudo é sobre Deus ali. E ele foi posto ali para ser servo da vontade de Deus naquele lugar. Mas quando o rei abandonava Deus e seguia seu próprio coração, a palavra do profeta, a temperatura subia e ele vinha para o rei dizendo, olha, porque o que o rei vive, o povo faz. E aí o profeta intensificava a sua fala. E nós estamos aqui hoje, todos os ofícios do Antigo Testamento, eles estão em Jesus, e Jesus nos deu, Deus nos fez reis, sacerdotes e profetas dele neste mundo. E a missão de anunciar a palavra, irmãos, é dura, é um privilégio, mas ao mesmo tempo há situações em que a gente vai ter que ser
vai ter que ter o seu termômetro para dizer, isso está fora do normal. Isso tem nada a ver com Deus. E é nesse sentido que nesta manhã, Deus quer visitar o meu coração e o seu, para a gente pensar. Novamente, como foi no dia do capítulo 21, o lugar da palavra na vida do profeta. Mas, então talvez a gente vai rever algumas coisas, porque o texto fala de novo as mesmas coisas. E se o texto repete, e nós estamos aqui no capítulo, podia pular o 37, mas não vamos pular. Se o texto repete, o que a gente tem que entender, irmãos? Que a gente precisa ouvir de novo. E se a gente precisa ouvir de novo, é porque Deus quer insistir. Esse é o sinal é a palavra. Novamente, você é um profeta de Deus nestes dias. A palavra foi dada a você e a mim, a nós. Deus nos deu graça e o poder do Espírito para anunciarmos esta mensagem. Mas Deus não está preocupado apenas em usar você para comunicar a palavra. A gente cantou que quer ser carta para o mundo. Uma vez eu estava no seminário ainda, e um professor disse para mim, Cristiano, antes de ler o que você fala, vão ler você. Não é regra isso? Isso não está na Bíblia, literalmente em algum texto, mas está pressuposto em muitas passagens. E a gente precisa pensar, eu não posso estar pronto somente para falar cognitivamente, intelectualmente da palavra, mas eu também preciso pensar a aderência da palavra na minha vida. Eu queria que vocês colocassem na pele de Jeremias agora. Você foi posto ao lado desse rei Ezequias, entenderam? Ele está lá no poder pelos babilônios. Está comprometido com uma nação inimiga do povo de Deus. E ao mesmo tempo tentado a criar esperança no Egito. Nem Babilônia, nem Egito. Ele tinha que fazer o quê? Deus, essa terra é tua. Eu estou aqui pela tua mão. A lei é tua. Que se faça a tua vontade em nós. E quem é que vai lembrar Zedequias disso? Lá vem Jeremias. Nem Babilônia, nem Egito. Volte seus olhos para Deus. O que Zedequias não faz. A gente já sabe o final dessa história. Então o primeiro ponto que eu queria, antes da gente avaliar algumas lições do texto, é lembrar que você possui um chamado para anunciar. Mas Deus não está preocupado se você vai falar direitinho a palavra, somente a palavra do jeito que Ele a deixou. Ele também está preocupado com a obra dele, da palavra na sua vida. É a acolhida da palavra no nosso coração. Por isso, irmãos, eu queria colocar 2 pontos para a gente explorar. A gente precisa manter o exercício de viver e anunciar a palavra mesmo na adversidade. Assim como Jeremias, que teve que lidar com aquele rei interesseiro e dúbio. Deus às vezes nos coloca ao lado de pessoas assim. Em casa, no trabalho, na sociedade, na família. Às vezes você tem um filho que você está educando no caminho e você percebe o coração dividido. E a gente ali, como profeta de Deus, esta é a mensagem, esta é a palavra. Então, há uma mensagem de fortalecimento e esperança para nós. Vamos exercer a missão de anunciar, mesmo na adversidade. Mas também a gente precisa, tanto quanto anunciar a palavra, avaliar constantemente o lugar da palavra na nossa vida. E aí eu gostaria de dizer novamente, como nós temos recebido a palavra. Semanalmente nós estamos aqui, irmãos, diariamente no seu devocional. O que nós vamos fazer com cada sermão que a gente recebe? Vamos começar por aqui. Versículo 2. Nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Zedequias já está dizendo, o narrador está dizendo para a gente, nem ele, nem os servos, nem o povo, ninguém ouviu o que o profeta falou. Só que eles não fizeram assim, ó, pega Jeremias,
põe ele na fogueira, amarra a boca dele. A relação com o profeta era uma relação, não vou ouvir, mas fica aqui. Pode ser que em algum momento eu vou recorrer a você. O profeta é a voz de Deus ali. E eu queria que a gente pensasse nesse perigo. A falta de atitude, esse é o ponto, a falta de atitude correta com a palavra. O rei estava ali buscando não a vontade de Deus, mas seus próprios interesses. Essa é a atitude incorreta. A gente não pode, irmãos, ir à palavra para buscar os nossos próprios interesses. A gente vai à palavra para que ela revele o que está no nosso coração. Ir à palavra é uma lição de autoconhecimento. Ir à palavra, irmãos, é uma experiência de quebrantamento. O que é a experiência de quebrantamento? É uma experiência em que Deus vai mostrar o que você não vê. É uma experiência de descoberta. Ir à palavra é dizer, meu Deus, Deus mostrou coisas que não apareciam, ou talvez havia pistas lá na terapia. Ou tem coisas do meu coração que eu não sabia que estavam aqui. Por quê? Porque a palavra, ela mostra Deus. E quando Deus se revela, Ele mostra o quão próximos ou distantes nós estamos do padrão que é Ele mesmo. Zedequias não queria essa experiência. E talvez a nossa carne, não quer essa experiência. Mas todas as vezes que nós vamos à palavra, a gente vê Deus revelado nela. E toda vez que a gente vê Deus revelado na palavra, Ele automaticamente mostra quem nós somos. Por isso, ir à palavra, irmãos, tem que ter, ela pede de nós uma predisposição de dizer, Deus pode mostrar o que eu não estou conseguindo enxergar. Pode mostrar a minha vida para mim mesmo. O meu coração para mim mesmo. Mas o Zedequias, ele estava com a atitude incorreta com relação à palavra. Que atitude é essa? Buscando seus próprios interesses. E não estava nem aí para o que Deus estava dizendo. Zedequias, ele não estava ali querendo acertar. E nem tampouco ele quer aceitar que Deus é soberano e na sua soberania Ele vai usar os babilônios para cumprir o seu plano. O povo vai ser levado cativo e Deus vai curar o coração daquele povo da idolatria e Ele vai trazer para si um povo curado da idolatria. Por quê? Porque Zedequias não olhava para o seu próprio coração. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Para a gente se aproximar da palavra, a gente precisa permitir que Deus mostre o nosso próprio coração. Isso não é nada novo debaixo do céu. E isso não é nada novo aqui neste púlpito. Mas, novamente, Deus quer fazer a gente se lembrar disso. É chegar domingo após domingo, momento após momento, com a palavra de Deus e dizer, Deus, eu quero que o Senhor revele aquilo que está dentro do meu coração. Como é que a gente pode incorrer, às vezes, nesse erro, irmãos? Vou colocar duas coisas. A gente ouve a palavra, mas não presta atenção no que está sendo dito. Na seriedade do que está sendo dito. Talvez você diga assim, hoje o Cris já volta depois de um mês, sem púlpito, já advogando em causa própria, né, como pregador. Não é isso. Mas inclusive eu preciso avaliar meu coração, irmãos. Se eu tenho prestado atenção ao que Deus está dizendo. Isso é um exercício de disciplina na nossa carne. No Novo Testamento, no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos ouça. Ele não para de falar, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus e ela está aberta. Mas nos faltam ouvidos que parem todas as coisas e digam, Deus, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer, não aquilo que eu quero ouvir. E às vezes você diga assim, mas a minha agenda da semana não é essa, pastor, pelo amor de Deus. Amanhã é segunda-feira, eu tenho um problemão para resolver, e lá vem Deus falar de Jeremias, que foi posto ao lado do rei Dúbio, interesseiro, que está oscilando entre Babilônia e Egito, em vez de dobrar o joelho, problema dele. E as urgências da minha vida, é aí que a gente precisa, irmãos, entregar
entregar a nossa confiança ao Senhor e dizer: Deus, o que o Senhor está falando na palavra hoje é sobre mim. E eu quero colocar a minha vida à luz da palavra. E eu quero que o Senhor me ensine a olhar para o que está dentro do meu coração. É uma experiência de choro. Pode não ser literal, mas é uma experiência de choro. E se Zedequias não quis essa experiência, e muitos outros na Bíblia não quiseram, eu preciso vigiar meu coração, e acredito que você também, para que a gente não caia nesse uso incorreto da palavra. Quando a gente, às vezes, irmãos, está rebelde, a gente não vou no culto, não quero crente perto de mim, não vou ler nada, vou colocar, sei lá, vou colocar coisas que não tem nada a ver com o evangelho, porque eu não quero me abrir. Aqui não é isso. Aqui não quero longe, fica aqui do meu lado, mas eu vou escutar, mas não vou prestar atenção. É pior, irmãos. Estou entendendo qual é o ponto aqui? Tem do lado, mas não reverencia. Interage, mas não é marcado. Não vai me marcar. Esse é um perigo no nosso momento. Ter a palavra, a gente está abastecido de Bíblia. Já falei que não falta podcast, livro, filme, e não sei, série, e um monte de coisa direta e indireta para saber sobre Bíblia e o Evangelho. Mas o ponto é que às vezes essas coisas estão flutuantes na nossa frente. Tudo flutua, às vezes a gente usa uma coisa aqui, uma outra lá, e Deus está dizendo, e como isso pode cumprir o efeito? O efeito é revelar o que está dentro do nosso coração. É produzir corações quebrantados. E aí você diga assim, já disse esse exemplo aqui, talvez você diga assim, não, eu sei, pastor, cala a boca, eu sou pessoa quebrantada. Eu ouvi isso uma vez, não foi de um irmão daqui, mas pastor, eu sou tão abençoado, eu sou uma pessoa tão quebrantada. Eu falo, é mesmo, irmão, me ensina essa técnica do quebrantamento, como é? Não, olha, Deus me pega facinho. Eu falo, Irmãos, quebrantamento não é uma capacidade humana, é Deus que vem e pum, fura você e diz, agora você vai se ver. Todas as vezes que a gente vai à palavra, a gente precisa dizer, Deus, quebranta o meu coração, porque se o Senhor não fizer isso, eu vou me boicotar. Eu vou me boicotar. Eu vou ouvir o sermão, ele vai flutuar na minha frente, e eu não deixei o Senhor quebrantar o meu coração. Agora o Salmo 51 diz o que, irmãos? Coração contrito, quebrantado, que é um coração consciente de si mesmo, Deus não despreza. Nesta manhã, Deus colocou profetas nessa igreja, como colocou em todas as igrejas dele na face da terra. Mas ele não está dizendo, vai lá e anuncia. A primeira coisa dele é, onde está a palavra na sua vida? Na vida de Jeremias, estava lá, firme e ardente. Pagou um preço por isso. Mas ele não estava com uma atitude incorreta com a palavra. Ele não estava nem um pouco em afinidade com Zedequias. Então a primeira coisa que a gente pode fazer de erro aqui é não prestar atenção. Escuta, mas não presta atenção do coração ao que está sendo dito. E tem uma segunda coisa que eu estou lembrando da Daphne, quando ela pregou aqui, ela disse que, qual é o óbvio do reinado? É que tem um rei. Então qual é o óbvio de ouvir a palavra? É que a gente ouve, sabe, mas não obedece. Mas por que você não faz isso? Porque eu estou me seguindo. Não é ignorância. A Bíblia já falou que é para ser feito. Sabe que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, mas não quer amar. E às vezes, irmão, a gente faz piada disso. Eu carnal que sou, você acha que eu vou amar a Deus em primeiro lugar? E vou buscar. A gente tinha que falar disso com choro. Deus, vem e visita esta vinha e traz vigor a ela novamente. Aviva a tua obra, eu quero te amar mais e melhor. Eu quero te adorar. Eu quero amar o meu próximo, como o Senhor tem dado amor no meu coração. Sabe, mas não obedece. Por quê, irmãos? Porque o coração está focado nos próprios interesses. É nesse cenário que Deus levantou Jeremias. Santo Deus, graças a Deus que a gente não é Jeremias. Mas que triste mensagem dizer, nada mudou debaixo do céu. É a mesma coisa. Você foi posto como igreja de Cristo num momento da história em que você
na família, no trabalho, no condomínio, com pessoas de perto, talvez com parentes, você vai lidar com relações dúbias com a palavra. E é tentador ficar assim, viu, irmãos? Porque às vezes essas pessoas têm resultados. Oh, Deus, eu estou pagando o preço. Eu quero levar o evangelho a sério. E a exemplo do que vai acontecer com Jeremias, vai preso, açoitado. Mas é a consciência de que Deus e a palavra, de quem Deus é, e o poder da palavra que faz Deus, eu vou colocar a palavra no lugar certo na minha vida. E eu passo o que passar. Eu não quero perder o Senhor por nada. Esse é um primeiro uso incorreto da palavra. Você busca os seus interesses e não o de Deus. O segundo uso incorreto da palavra é quando você quer usar a palavra para nutrir uma falsa esperança. E aí tem um autor que diz assim, preste bastante atenção, devia ter digitado. Falsas esperanças são facilmente encorajadas, sabe por quê? Não pela voz de Deus, mas por aparências superficiais. Vou repetir. Falsas esperanças são facilmente encorajadas por aparências superficiais. Como é que estava funcionando isso aqui no contexto? O povo dizia assim, Jeremias estava falando, a Babilônia vai vir, essa é a palavra de Deus. Versículo 17, a mensagem é a mesma. A Babilônia vai vir, essa é a vontade de Deus, e Deus, na sua soberania, vai usar isso para cumprir seu plano. Zedequias não queria se render. Não quero. Aí o que ele olha? Babilônia me pôs aqui, mas tem o Egito. Será que o Egito é uma esperança? Tem mais poder que a Babilônia? Eu vou me aliançar a eles. E aí a gente leu no texto, versículo 7, e eu quero ler de novo. Assim diz o Senhor Deus de Israel, digam ao rei de Judá, que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, e eles estavam vendo nisso uma esperança, o Egito vai vir ajudar a gente contra a Babilônia, ele vai voltar para a sua terra. Por quê? Porque isso não é esperança. É falsa esperança. Vocês estão confiando na estrutura do Egito, quando na verdade vocês têm que aceitar o plano de Deus, saber que Ele é que vai cuidar de vocês. Mas não, Zedequias não aceitou isso, e ele ainda manda o povo lá, vai lá, fala com o profeta. Olha o uso errado da palavra. E aí eles estão lá dizendo, não, a gente quer que o Egito seja a nossa esperança. E Jeremias fala o quê? Ele anuncia a palavra não pelos desejos humanos e nem pelas aparências exteriores. Novamente, a mensagem é a mesma. Versículo 17. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa em secreto e lhe perguntou, há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu, e continuou. O Senhor, ó meu rei, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Por isso, eu queria terminar esse primeiro ponto aqui. Às vezes, irmãos, Deus nos desafia em adversidades, e Ele usa tudo isso pedagogicamente com o objetivo de formar Jesus em nós. Para que a gente perceba que o mundo invade a gente com ofertas de falsas esperanças e com aparências superficiais. Talvez você esteja lá no trabalho confiando que Deus precisa de algum caminho humano para fazer o que Ele tem para fazer para você lá. Não precisa. Talvez você esteja na família ou na vida sentimental dizendo, não, eu preciso dar uma ajuda para Deus aqui, colocar e recorrer a uma falsa esperança, a uma estrutura superficial, porque sem isso Deus não vai manifestar a sua soberania. Ele não precisa de nada para cumprir os seus planos.
E às vezes os planos que Ele tem para nós são caminhos em que a gente às vezes não queria. Deus, eu não queria passar por isso, eu não queria que a etapa fosse assim, eu não queria que a trilha fosse, que o Senhor usasse esses aspectos aqui no caminho. Eu já tinha todo um plano bem elaborado e já tinha construído as minhas esperanças nisso, e o nosso Deus está aqui para dizer: você fez esses planos por sua conta e risco, e Ele está aqui, até virou o nome de livro, isso para destruir todos esses sonhos. Porque a vontade dele é melhor. Zedequias não quis esse caminho, irmãos. Zedequias não quis aceitar que Deus iria usar a Babilônia para cumprir seu plano. E ele colocou as esperanças no poder do Egito. Não é nem o poder da Babilônia, nem o poder do Egito. É a vontade de Deus, que usa o que Ele quer. Para a gente encerrar esse primeiro ponto, eu queria desafiar você e eu, a mim, para a gente olhar para dentro de nós. Qual tem sido a nossa atitude com a palavra de Deus? A atitude correta com a palavra, irmãos, é ir à palavra para descobrir o que está no coração. É deixar Deus falar. É deixar a palavra ser espelho, metáfora que ela usa sobre si mesma. Já disse o teólogo, é ler a palavra e deixar a palavra ler seu coração. É ir à palavra para deixar Deus tirar as falsas esperanças em coisas que são superficiais. É deixar Deus tirar as esperanças em coisas que são superficiais. Você vive numa cidade, numa geração em que estão cheias de ofertas de falsas esperanças. E será que hoje você está aqui dizendo: Deus, valida essas esperanças? Valida essas esperanças. Deus vai dizendo: jamais. A sua esperança sou eu. A sua resposta sou eu. A sua resposta vem lá do céu. Irmãos, é difícil. Às vezes a gente gosta de uma coisinha para se segurar, né? Às vezes a gente gosta de um amuleto, a gente gosta de alguma coisinha palpável para dizer: não, isso aqui eu me apoio. Se Deus falhar ou me surpreender, eu ponho a minha fé aqui. E Deus está dizendo: jamais, jamais. E isso é falsa esperança. Isso é esperança em coisa superficial. Que os nossos olhos estejam nele. Mas tem um segundo e último ponto, e esse é mais rápido, que é a gente exercer a missão de anunciar, o chamado de anunciar a palavra. E aí a gente pensa às vezes que a gente vai anunciar a palavra e ela vai ser ouvida fácil. Você pega o amigo da faculdade, ou sei lá, o parente, seu pai, sua mãe, que talvez não sejam cristãos, ou o próprio filho, ou um irmão, um cunhado, alguém no condomínio, lá no trabalho, que professa uma outra fé, ou que se nomeia como não crê em nada. E aí a gente pensa que às vezes a gente vai falar e os resultados vão aparecer, os resultados vêm, mas nem sempre Deus deixa a gente perceber. O texto diz que Jeremias teve que anunciar de novo a mesma coisa. E ele já sabendo que o rei seria um interesseiro e teria uma postura dúbia. E o que fez Jeremias? Irmão, só uma coisa, vocês viram que o texto falou uma coisa, preste bastante atenção para a gente encerrar. Jeremias estava no momento de: eu vou pegar a herança. Ele ficou a vida inteira ali no soco. Aí comprou um território em Anatote, lembra? E ele falou: vou voltar para a terra de Benjamim para pegar a minha herança. Chega no portão da cidade, o cara fala: quem é você? Eu sou o Jeremias. O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui ver o negócio da família. Não. Galera, prende. Porque esse cara, ele está macumunado com os caldeus e ele vai... Não, é ameaça. Põe ele lá na prisão. O cara nem conseguiu desfrutar da herança, uma trégua na vida dele. E aí lá, o que o rei faz? Vai às escondidas e falou: Jeremias, você tem uma palavra para mim? Tenho. Qual é a palavra? A mesma. A Babilônia vai vir. Tá. É o seguinte: vou tirar você do calabouço, mas põe no pátio. Antes ele estava como? O texto diz: andando livremente em Jerusalém. Aí vai lá para pegar a herança e chega lá e vai para o calabouço. Depois fala assim: tá bom, agora eu vou para o pátio. E ele tem que falar o quê? A mesma coisa.
Porque ele fala a mesma coisa, ele é açoitado, preso, e ele come um pão. Esse pão aqui que ele come é o pão de um pão da pior qualidade, que é um pão de sobrevivência em tempos de guerra. É assim que ele fica, irmãos, mas ele não se vê vítima do chamado, e nem tampouco se vê vítima da obra de Deus. Ele sofre acusação injusta, açoite, prisão por causa da mensagem, e anuncia uma mensagem que não muda. Ele sabe o que vai acontecer com ele, mas ele não muda a mensagem. Eu quero terminar perguntando para mim e para você, onde está o vigor para manter firme, se manter firme no chamado? Onde está o vigor para que Deus te devolva deste culto hoje, para o lugar onde Ele te plantou? E lá você tem a oportunidade de mudar a mensagem e receber benefícios, ou dizer pela enésima vez a mesma coisa, e saber que você pode pagar um preço por isso. Onde está o vigor? Deus, quando comissiona, dá poder para cumprir, irmãos. Deus não dá desafio, diz vá. Jesus Cristo disse, vocês vão e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje é o momento da gente dizer, voltar ao chamado. Deus, o Senhor me chamou. E eu não questiono isso, e eu me alegro com isso. Eu quero florescer onde o Senhor me plantou. Mas hoje eu vim pedir poder e a tua presença. Jesus Cristo não disse, vocês vão e anunciem, façam discípulos e batizem em nome do... É o momento de ter que usar. Olha, quando, não estou lembrando lipsilíteres, mas quando acontecer tal coisa, a palavra diz que eu tenho que fazer tal coisa. Somente nele. Ainda que o caminho dele seja louco aos nossos olhos, ao nosso entendimento de usar a Babilônia. Que hoje a gente se permita Deus não apenas nos colocar no chamado, mas nos fazer olhar que toda a autoridade foi dada a Cristo e que Ele garante a sua presença. Se você está vazio da presença de Deus, clame por Ele. Se a palavra é seca na tua vida, ela não precisa ser assim. Clame pela presença de Deus, porque Ele garantiu a sua presença conosco. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra, ela é luz para o que está dentro de nós. Tua palavra mostra o nosso coração. Permita, Senhor Deus, que nós sejamos quebrantados por Ti. Que nós sejamos, Senhor Deus, ó Deus, tenhamos a experiência de ver a nossa própria vida como o Senhor vê. E assim que o Senhor faça cumprir em nós o Salmo 139. Sonda, Deus, o nosso coração, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Senhor, novamente aqui estamos nós, para agradecer ao Senhor pela missão e de poder fazer parte desta missão de anunciar o Evangelho. Mas nós não queremos apenas falar da palavra, sem ter a experiência com Deus da palavra. Dá-nos a experiência com Deus da palavra. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de ver a Tua palavra revelando coisas e fazendo, Senhor Deus, fortalezas ruírem dentro de nós. Se há irmãos aqui, Senhor, que estão em falsas esperanças, em coisas superficiais, esperando em homens, aquilo que só a Tua mão pode fazer. O Teu povo estava lá olhando para o Egito, Senhor, esperando que o Egito os livraria da Babilônia, Senhor. Meu Deus, como nós podemos cair às vezes na mesma situação, de esperar, ó Deus, coisas divinas de onde não tem poder, Senhor. Que nesta manhã o Senhor ponha os nossos olhos em Ti, educa o nosso olhar, arranca do nosso coração falsas esperanças. Tira de nós o cinismo, Senhor, a indiferença, a apatia, Deus, de achar que vai ser sempre assim e entender, Senhor Deus, que o que nos resta, o caminho mais lógico é, Senhor Deus, amoldar o sistema que não tem nada a ver com a Tua palavra, com a Tua vontade. Dá-nos um coração como o de Jesus, não é o de Jeremias, é o de Cristo. Jeremias foi um homem falível como nós, Senhor.
oscilante, mas o nosso Redentor é firme. Ele é o homem do Salmo 1, aquele que tem o prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor ele medita dia e noite. E assim ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ó Deus, que dá o fruto na estação própria. Em tudo que ele faz, ele é próspero. Deus é este homem justo que é Cristo, que nós pedimos que o teu Espírito forge em nós. Dá-nos prazer na tua lei, Senhor. Dá-nos prazer na tua lei, Senhor. Prazer na tua palavra. E assim a vida de Cristo se manifeste organicamente para a tua glória. Faz os ajustes, Deus. Ajusta a nossa vida a esse texto de hoje. E que a gente saia daqui firme no chamado, mesmo em meio à adversidade. Firme no chamado, Senhor, mesmo lidando com os corações interesseiros e divididos à nossa volta. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês e nós vamos cear. A ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. Ele é o Redentor do seu povo. Portanto, se você é membro do corpo de Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, professa a fé bíblica, essa ceia é do nosso Senhor e Ele convida você a participar. Nós vamos cear todos juntos. Então eu vou pedir para que você receba o pão e o cálice e espere. E enquanto você recebe, nós vamos cantar. E eu quero que você se lembre que a ceia mostra que nós somos servidos por um Redentor, que nos deu dele mesmo. Então, e ele nos colocou num reino de servos. E é por isso que nós temos aqui servos que vão partilhar os elementos da ceia com o povo dele. Vamos participar da ceia do Senhor, pedindo a Ele que quebrante o nosso coração. Quebrante o nosso coração. A Bíblia diz que você deve examinar-se a si mesmo e assim comer o pão e beber o cálice. Que esse autoexame evoque confissão. Confessar pecado é chamar pecado pelo nome. Que você aproveite esse ambiente de cultos de Deus. Eu preciso colocar aos pés da cruz, na cruz de Cristo, este pecado. Aproveite esse momento para fazer isso. Vamos distribuir os elementos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
realmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos nos colocar em pé. Tem alguém que vai participar e não recebeu o pão e o cálice? Ele vai chegar até vocês aí. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto e relembrando o recebimento que ele teve do Evangelho diretamente de Cristo Jesus, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós estamos aqui e sabemos que a presença de Jesus é real no nosso meio. Nós não o vemos, mas nós andamos aqui pela palavra que Ele nos deu, por fé na palavra. E é por isso que é fé, porque nós cremos naquilo que não vemos, mas nós sabemos que Ele é real. E há uma esperança de que um dia cearemos com o Senhor, vendo-o face a face, tal qual Ele é. Enquanto este dia não chega, nós ficaremos nesse texto, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Um dia Jesus vai voltar. Nós desejamos que esse tempo se abrevie. E é por isso que o nosso coração clama: Maranata, vem Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não caminhamos sem esperança. E esperança é uma espera certa de que Jesus vai voltar. E é por isso que nós devemos viver hoje aqui com os olhos na eternidade. Então, à luz do sacrifício de Cristo Jesus que aconteceu no passado e que vivemos hoje, e que nos aponta para a eternidade, a palavra de Deus desafia você a examinar o seu coração, para comer o pão e beber o cálice. E eu gostaria que nesse momento nós cumpríssemos a palavra. Vamos ter um momento de confissão. Confissão de pecados, irmãos, é chamar pecado pelo nome. E nós estamos em processo de santificação. E a confissão é uma disciplina cristã que nos faz clamar por Cristo em nós. E Ele está aqui. Sua palavra foi lida, ela trouxe luz ao nosso coração, e agora nós podemos nos curvar diante dele em confissão e participar da sua mesa. Vamos ter um momento de silêncio, depois oraremos e assim participaremos do pão e do cálice. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor providenciou um cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue, no qual nós fomos lavados, e todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros,
estão pagos pela graça de Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos vir diante do Senhor, chamando pecados pelo nome. Pecados, ó Deus, no trato com o próximo, pecados no próprio coração. E seja aqui, Senhor Deus, nas relações sociais, todo pecado é contra o Senhor e a sua palavra. Perdão, Senhor. É com alegria, com ousadia, sem peso e culpa, que estamos com o coração rasgado diante do Senhor em confissão. Nós te agradecemos pelo privilégio de nos autoexaminar à luz da tua santidade. Obrigado, Deus. Obrigado por ser, ó Deus, porque o teu ser revelado na palavra causa em nós constrangimento. Não nos afasta de ti, muito pelo contrário, nos atrai e nos aproxima. E é muito bom, Senhor Deus, estar aqui por fé, sabendo que um dia, Senhor, estaremos com o nosso Redentor, Deus, com o Deus Trino. E assim, Senhor Deus, nessa corte celestial, Senhor Deus, livres deste corpo de pecado, Senhor, nós poderemos olhar a tua santidade, Senhor Deus, e não morrer. Enquanto este dia não vem, faze-nos fortes, fortes em ti. Enquanto este dia não vem, Senhor Deus, aviva a palavra dentro de nós. Enquanto este dia não vem, faze-nos prósperos na missão, porque a palavra viva está, Senhor Deus, em execução no nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos quebranta, nos torna conscientes de nós mesmos, e o Senhor nos derrama o seu perdão. Que esse perdão transborde para a gente perdoar o que nos ofendeu. Que esse perdão, Senhor Deus, transborde, Senhor Deus, para que a gente alcance aquele que nos ofende. Que haja, Senhor Deus, ó Deus, perda de prisões, ó Deus, de corações que estão, ó Deus, amarrados a situações do passado, a coisas, ó Deus, mal resolvidas. Mas que nesta manhã nós nos apropriemos da liberdade que a obra de Cristo nos dá, para te amar sobre todas as coisas, e banhados nesse amor, amar o nosso próximo como a nós mesmos. É com gratidão, Senhor Deus, que nós nos apresentamos ao Senhor com este pão e este cálice, dedicados para esta finalidade, numa mesa, Senhor Deus, que foi posta pelo Senhor, e o Senhor é o anfitrião, e nós somos convidados desse servo, mestre servo redentor. Obrigado por esse serviço santo. No nome do teu Filho Jesus que oramos, amém. Podemos participar do pão e do cálice do Senhor.